Oi gente, aqui é a Lê do Ateliê Amigurumi Salvador e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma linda scrunchie de crochê. E olha, esse é o primeiro de outros modelos que eu vou trazer aqui pro canal, porque muita gente tem me pedido, até para você estar trabalhando, para fazer, vender, né? Fazer as scrunchies para vender, porque é uma peça simples, que usa muito pouco material e que você pode sim dar de presente ou usar para você mesmo, em você mesmo, ou até ganhar um dinheirinho extra no final do mês. Bom, para fazer essa scrunchie, eu vou utilizar uma lã. Você pode fazer com qualquer fio que você tenha em casa ou na sua região, mas assim, depende da espessura do fio que você vai usar. Para essa receita, para esse modelo de scrunchie, não é interessante que você use um cordão ou um barbante, algo muito grosso, porque senão você não vai ter uma maleabilidade do tecido depois. Você pode estar usando qualquer um outro fio, charme, pinguim, amigurumi soft, ou uma lã mesmo, não tem nenhum problema. Para essa receita aqui, eu vou usar a lã Hobby Baby Kids da Círculo. Ela é anti-peeling, eu quis pegar uma que fosse esse anti-peeling, que é para evitar fazer aquelas bolinhas que a lã costuma fazer normalmente. E busquei um tom mais descolado, principalmente quando for para adolescente, que é o meu caso, que tenho duas. Então, além dessa lã, eu vou usar uma tesoura, uma agulha de tapeçaria com fundo que dê para passar o fio de lã, porque a agulha de tapeceiro ou de tapeçaria tem vários fundos assim. Então, você tem que pegar um que você consiga passar aqui. Vou usar uma linha de crochê de 3,5 milímetros, mas você vai usar a agulha que seja compatível com o seu fio. Aqui, por exemplo, nessa lã, a gente tem aqui, ó, uma sugestão de agulha de 2,5 até 4 milímetros. Eu vou usar a de 3,5 porque eu quero um trabalho mais delicado. E também vou usar um elástico, esse elástico de roupa é comum. Eu vou usar aqui um tom preto, porque eu estou usando uma linha escura, mas é por uma questão de gosto mesmo. Você pode estar usando da cor da linha, pode usar branco, isso não tem problema. Então, normalmente, se você for usar um elástico mais grosso, você tem que cortar um pedaço que seja, em média, 20 centímetros, ó, 20 centímetros. E como eu estou usando um bem fininho e eu quero que essa scrunchie tenha uma durabilidade maior, eu vou usar duas medidas dessas, ou seja, eu vou fazer um elástico duplo assim. Um outro detalhe muito legal aqui é que essas novas lãs da Círculo, ela vem, ó, com uma etiquetinha para você puxar o fio, que chama Easy Pull. Então, você não precisa tirar essa embalagem aqui, que dá uma certa protegida na lã. Você puxa exatamente aqui, que vai vir o miolinho, aquele lindo nosso miolinho que muita gente tem dificuldade em fazer. Vamos iniciar nossa scrunchie com um cordão de correntinhas. Inicialmente, nós vamos fazer 17 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, você vai fazer uma quantidade de correntinhas que tenha uma medida de aproximadamente 7 centímetros ou 7,5. Então, se você for usar um fio mais fino, você vai fazer mais correntes para poder alcançar essa metragem aqui, no caso de 7,5 centímetros. Na segunda carreira, nós vamos contar 3 correntinhas a partir do último ponto. Então, 1, 2, 3. E vamos fazer em cada correntinha de base, nós vamos fazer meios pontos altos. Então, para fazer meio ponto alto é muito simples. Nós vamos dar laçada na agulha, seguramos aqui, colocamos no ponto da frente, laçada na agulha, vamos puxar. Teremos então 3 argolinhas distintas aqui.
laçada na agulha e pego os 3 de vez. E assim nós vamos voltando em meios pontos altos. Se você tem dificuldade com os pontos básicos do crochê, eu tenho uma playlist aqui no canal que ensina o crochê do zero, desde a correntinha até pontos mais altos, para que você possa então começar a fazer as suas peças aí. Então, vamos continuar aqui colocando meios pontos altos em cada correntinha de base. Então, sempre esse mesmo trabalho. Próximo, tá vendo? Muito simples. É uma forma, inclusive, de você trabalhar de forma funcional os pontos básicos do crochê que você está aprendendo ou quer aperfeiçoar aí. Você pode fazer também com fios de cores diferentes, tendo uma quantidade de blocos de linhas, de acordo com a cor que você quiser. Então, é só fazer a troca de fio, mas essa receita com troca de fio eu vou deixar para uma próxima aula. Estamos chegando aqui no final da primeira carreirinha. Lembrando que estamos fazendo a lateral, no caso, não é o comprimento da scrunch. Aqui vai ser a lateral para costura. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir agora 2 correntes, 1, 2. E ao invés de partir da terceira corrente, nós vamos fazer 1, 2 a partir da segunda, voltando novamente em meios pontos altos. Essa receita ela é muito simples, então você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Mas, se você ainda tem dificuldade com os pontos, você pode pausar o vídeo, voltar e acompanhar esse passo a passo bem simples aqui. E assim vamos colocando os pontos baixos nos pontos de base que nós fizemos aqui, até o final. Chegando bem perto aqui do final, quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós fizemos 17 correntinhas e voltamos 3, onde na terceira corrente nós fizemos então nosso primeiro ponto primeiro ponto meio alto. Então teremos aqui de 17 menos 2, teremos 15 pontos de base para que você possa acompanhar e assim seu trabalho não vai ficar torto. Então, aqui, a contar dessa correntinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu preciso ter um total de 15, então, se você quiser fazer mais largos, presta atenção nesse detalhezinho. Então, você vai diminuir sempre 2 pontos, que é aquela corrente que a gente fez para virar o trabalho. Aqui, nós vamos colocar o 14º ponto, mas a minha receita pede 15. E aí, se eu manter esse padrão aqui, eu vou simplesmente diminuir e ele vai estreitar. Em vez de ficar com as partes paralelas assim, ele vai dar uma estreitada fazendo um triângulo. Então, eu fiz aqui 14 pontos, eu preciso de 15, eu vou fazer mais um extra aqui nessa correntinha, ó, de base. Apenas para manter essa contagem, a fim de que a partir de agora ele possa crescer de forma reta aqui na lateral. Vamos girar o nosso trabalho, subimos novamente 2 correntinhas. Vamos contar aqui quantos nós temos aqui de pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos manter esse padrão de 15. E vou lhe mostrar outro detalhe muito fácil também. Então, laçada na agulha, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, já não mais no segundo, e vou fazer meio ponto alto. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e agora sim, ó, 15 pontos. Então, não tem, não vai ter que correr o risco de sua peça ficar torta, sua faixa ficar torta aqui, porque a gente vai fazer uma faixa para construir a nossa scrunch. Então, essa dica aqui de subir um pontinho é apenas para acrescentar um ponto, sem você ter que desfazer todo o trabalho, se assim for necessário, e você manter a mesma quantidade de pontos que você tinha na correntinha depois que subiu as 3 correntes de virar. Não se preocupa, isso não vai aparecer porque a gente vai costurar essa peça depois. Então, vamos virar o nosso trabalho, subimos nossas 2 correntinhas e aqui, ó, logo da mesma forma que o ponto anterior, vamos fazer novamente mais 15 pontos altos. E eu vou repetir esse processo de subir 2 correntinhas e fazer 15 meios pontos altos em toda a extensão aqui, um total de 60 linhas. Então, a gente vai dar um crescimento aqui, eu vou ter que ter 60 linhas. Eu tenho 1, 2, 3, essa seria a nossa 4ª carreira. Então, teremos um total de 60 ou uma medida de 50 a 55 centímetros. Então, a minha peça terá que ter um comprimento de 50 a 55 centímetros, dependendo, como eu disse no início do vídeo, da linha que você está usando aqui. Eu vou adiantar o vídeo só fazendo esse crescimento e depois eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Terminei aqui a minha faixa, aqui deu exatamente 50 centímetros, tá vendo? Com aquele jeitinho que a gente deu bem aqui, olha como aquele ponto a mais que a gente colocou aqui, olha como ele deu uma lateral bem retinha, vai ser ótimo para costura. Terminei então, fiz um arremate com um fio bem longo, que eu vou precisar costurar toda essa extensão aqui. Percebam que não tem um lado direito ou avesso, é o mesmo ponto, mas quando a gente costurar, você vai precisar virar o lado para que fique bem discreto. Então, para costurar, eu venho então com a minha agulha de tapeceiro aqui. E eu vou dobrar bem certinho as pontas aqui. A proporção que eu for costurando, eu vou dobrando o restinho. Mas, ó, aqui tem que ficar retinho, aqui tem que ficar retinho para que o acabamento fique bem legal. E aí, eu vou fazer uma costura em X. Como é essa costura em X? É simples, eu tô aqui com um ponto. Eu venho aqui no ponto da frente, no paralelo certinho aqui, e vou por dentro, ó, costurando assim, ó. Em vez de ficar fazendo assim, eu vou fazer um X. Então, daqui pra cá, eu pego por baixo. Sempre ponto com ponto, ó. Se você vai colocar aqui, você vai ver certinho o próximo ponto que eu vou pegar. Você tá vendo que eu tô pegando a costura por baixo? Não preciso apertar. E aí, eu vou vendo como que o X vai ficando, ó. Tá vendo? E vou fazendo essa costura com paciência, para que o acabamento aqui, para que fique tão certinho que a pessoa não perceba que foi feito, né, uma costura aqui. É sempre assim, ponto daqui termina daqui. Então, você só pegar nos primeiras alcinhas laterais aqui e vai arrumando a linha, ó. Tá vendo? Daqui pra cá.
Eu vou costurar aqui e depois eu volto mostrando a vocês como que tá ficando. Ficou a faixa para que a gente possa virar do avesso, passar o elástico e fazer o acabamento aqui nessas laterais. Terminei aqui a costura e olha só, aqui é o lado que eu escolhi para o avesso e ele fica bem discreto. Terminando aqui, ó, a costura, eu vou pegar essa linha que foi da correntinha inicial e vou dar um nó junto com a linha da costura. Por isso que eu falei para vocês que tem que ser um fio cortado longo, porque a gente vai usar esse mesmo fio para toda a costura. Por enquanto eu vou tirar aqui da agulha só para facilitar. Bom, vou virar toda a faixa costurada do avesso, assim, com muita paciência. E aí a costura ainda vai ficar mais discreta. Pronto, virei do avesso aqui. Olha só, não dá para você ver, tá vendo onde foi exatamente a costura. E esse é o efeito que tem que dar na sua peça, porque assim a qualidade só vai melhorar, né? O acabamento só vai ficar com a qualidade melhor. Bom, feito isso, agora a gente vai passar o elástico aqui por dentro. Como eu disse a vocês, eu tenho esse elástico preto aqui, mas vocês usam o que tiver em casa. Quanto mais grosso, melhor. Então, mais resistente vai ficar aqui a sua scrunch. Então, se você tiver um grossinho, ótimo, vai usar por muito tempo. Mas eu vou usar esse aqui porque é o que eu tenho disponível aqui agora. Você vai passar por dentro aqui da faixa da melhor forma que você conseguir. No caso, eu vou usar um arame. Eu gosto muito de usar arames assim, para poder passar sem danificar o fio, mas você pode usar o que você quiser, certo? Aqui, como eu tô usando o 2, você pode até fazer isso com a ponta. Eu vou só dar um leve lacinho aqui assim, para que possa puxar. Segura, importante segurar. Você vai puxar, ó, sem dificuldade. Tá vendo aqui? E aqui, como tá aberto, ó, eu só puxo o arame, tá vendo? Super simples. Então, tenho aqui, então, as pontas do meu elástico e você pode ou costurar ou dar um nó. Eu vou dar um nó, porque eu acho que fica mais seguro se você dar um nó bem apertado. E se você costurar, a linha pode partir e você termina que vai ter que descosturar o scrunch para colocar um novo elástico. Então, eu dou um nó bem caprichado aqui, 2, 3, 4 vezes, de acordo com o seu elástico permitir aí. Como ele vai ficar escondido, não tem problema. E aqui já tá quase pronta. Vamos voltar então com, se a gente bota para dentro essas pontas, a nossa agulha de tapeceiro. E vamos fazer o acabamento aqui na scrunch, justamente na costura. Arruma as pontinhas, porque ela vai ficar dobradinha assim. Procura a costura que você fez com as extremidades da costura. Está bem discreto, mas dá para você identificar. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para costurar, juntando as duas partes em uma costura em X. Porque se você costurar ela assim por cima, ela fica grosseira. E a intenção é exatamente a gente deixar o mais discreto possível. Assim. Então, com muita paciência, vai curtindo o processo aí de criação da sua scrunch. Se você fizer colorida, vai ficar uma graça. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar trocando o fio. Mas também vai ficar linda. E aí, a gente vai costurando por toda a volta.
Terminando aqui, ó, a costura. Esse aqui é daquela a linhazinha que a gente deu o nozinho. Deixa eu cortar só para poder não atrapalhar. Vamos finalizando aqui, assim. Tá vendo como essa forma de costurar em X, ela deixa bem discreta, principalmente quando você trabalha com esse tipo de lã aqui, que é muito boa. Nossa, que lã maravilhosa para trabalhar, macia, tem um brilho e ela não faz aquelas bolinhas. Bom, aqui é o último ponto em X. Aqui, então, eu posso fazer aquela costura por cima, assim, para que eu possa dar uma base de arremate aqui, ó. E ainda manter a qualidade da peça. Mais um nozinho aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui por dentro, para então arrematar o nosso fio. E olha só que linda que ficou a nossa scrunch de crochê. Tá vendo? Não dá pra ver a parte da costura, onde é costura, onde não é. Esse ponto X deixa um acabamento incrível, eu gosto muito de usar ele nas minhas roupas e peças em crochê. Costura de amigurumi já é mais diferente, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo enorme e até!